Bom dia, irmãos e irmãs, paz e graça. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. A leitura será feita a partir do verso 7 até o verso 13. Depois que a gente fizer algumas observações, de acordo com a nossa compreensão desse trecho que narra as instruções para os 12, a gente segue para o próximo bloco, que é um bloco bastante conhecido, tem algumas construções interessantes nesse episódio que narra a morte de João Batista, e depois, se der tempo, a gente vai falar, fazendo alguns destaques na conhecida narrativa que nós temos nos 3 evangelhos, sobre a multiplicação dos pães e peixes. Então, inicialmente, Marcos capítulo 6, versos de número 7 ao número 13, diz assim a palavra do Senhor: Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, ou uma bengala, um cajado, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem suas túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem ao sair dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam o evangelho, pregavam ao povo para que se arrependesse. Expeliam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos mais uma vez nos dirigir em oração, irmãos e irmãs, pedindo sabedoria do Senhor, compreensão, entendimento, fé, para que aquilo que aprendemos da palavra, apreendemos dela, seja por meio do Espírito Santo também encontrar espaço em nosso coração para a prática e para a mudança de vida. Sempre nós aprendemos e devemos ser transformados a cada dia sob o poder do Espírito Santo e pelo modelo da palavra do Senhor. Vou pedir à presbítera Jaque que nos dirija nessa oração. Senhor amado Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez por este dia, e neste momento, Senhor, nos colocamos na tua presença, pronto, Senhor, para ouvir mais uma porção da tua palavra, Senhor. Teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza ao entendimento, nos dê a sabedoria necessária para entendermos e colocarmos em prática, Senhor. Sim, Senhor. Abençoa sempre a vida do pastor Adilson, Senhor, inspire-o sempre com o teu Espírito Santo, para que ele possa também nos instruir e instruir aqueles que nos assistam, ó Pai, para cada vez mais sermos melhores filhos teus e brilharmos nesta terra, para que outros vejam a tua glória, Senhor, através do nosso testemunho. Amém. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O destaque que eu quero fazer nesse primeiro bloco, irmãos, é sobre a instrução que Jesus coloca, aos seus 12 apóstolos, aos seus 12 discípulos, Tem 2 informações importantes aqui. A primeira delas é a autoridade para fazer milagres e expulsar demônios, Essa questão sempre é uma questão teológica, alguns de vocês sabem muito bem disso, porque tem a ver com a autoridade vinda dos céus, E nós temos aqui 2 tradições. Nós temos a tradição judaica, na própria vida dos apóstolos e do próprio Jesus. Temos toda a base que foi fundada na antiga aliança, mas que agora está em transição para um novo tempo. A chegada de Jesus é um cumprimento profético. O Messias chegou, uma nova aliança está sendo construída. Isso será, como se diz, consumado na última semana, semana pascal, como na semana passada nós em memória relembramos. Com a sua morte e ressurreição instaura-se ou consuma-se essa nova aliança. Então a gente chama na teologia de uma transição. Está acontecendo uma transição de 2 alianças, e essa transição feita, vamos pensar assim, de forma profética, anunciada por Deus, preparada por Deus, mas algumas coisas fundamentais vão acontecer e tinham que acontecer, e é uma delas que eu quero destacar aqui: poder para fazer. O texto fala de autoridade. Eu quero que você veja no verso 7, por exemplo, só para destacar: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2,
dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, né? A mesma autoridade que eu e você temos, né? A mesma autoridade que a igreja primitiva, que a gente já destacou aqui algumas vezes, as 120 pessoas, Atos 1:8, depois 2, 1-4, não apenas o destaque dos 12, mas toda aquela congregação de 120 pessoas, diz a narrativa bíblica que recebeu, Eliezer, o Espírito Santo desceu sobre toda a igreja, dando autoridade para que a igreja estivesse agora, nesta nova aliança firmada em Cristo, existindo como propagadora do Evangelho. Então, nesta aliança, o primeiro destaque que eu faço aqui é que a autoridade, até então, antes de Pentecoste, pertencia aos escolhidos de Deus e a quem Deus, de seus escolhidos, enviasse. Portanto, eu quero chamar você para compreender mais um pouco isso que eu estou colocando, indo lá comigo para Números capítulo 11. Números capítulo 11, falando sobre autoridade, e a gente vai fazer aqui um destaque teológico sobre a função do Espírito Santo. Então, Números capítulo 11, eu vou destacar com vocês os versos 16 até 18, olha só, e olha que coisa curiosa, se vocês perceberem, claro, vocês vão perceber, ali Moisés também, com a mesma perspectiva de expansão do reino, só que até então na primeira aliança, separou 70 anciãos, né? Poderíamos pensar assim, numa forma de expansão do reino, de propagação, né, da lei judaica, né, da comunhão com Deus, e para que eles pudessem ir cumprir a tarefa, precisavam de autoridade, né? E aqui não é autoridade política, um documento que, por exemplo, Saulo, né, carregava quando ia para Damasco. Olha, eu tenho autoridade do rei, né? Eu tenho autoridade do sacerdote, do sumo sacerdote de Jerusalém, né, Caifás, me permite, né, sair aqui pelo mundo propagando, combatendo essa seita, né, chamada de O Caminho, que era o cristianismo. Então havia um documento, então não precisava de ação do Espírito Santo para fazer aquilo que ele ia fazer, ele estava mais imbuído de uma autoridade política, de uma autoridade estatal. Tem um documento que me permite entrar, invadir casas, porque não tinha templo, né? Eram casas mesmas, né? Mesmas. Os cristãos se reúnem nas grutas, cantamos aqui, nas grutas, em casas, escondidos, porque eram proibidos de fazer manifestação da sua fé. Então Saulo vai com um documento para perseguir aquela heresia, ao julgar dele, né, do judaísmo, perseguir aquela heresia que estava nascendo. Então aqui é muito comum você pensar nessa missão, nessa autoridade para fazer. Então autoridade tanto do documento, que não é o caso aqui, quanto da ação do Espírito Santo. Então verso 16, disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos, né, de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei ali e falarei contigo, tirarei do Espírito, presta atenção no verso 17, e com letra maiúscula, tá? Espírito. Então descerei ali e falarei contigo, tirarei do Espírito, letra maiúscula, que está sobre ti, portanto a autoridade que havia sido dada a Moisés, quando foi chamado, ele diz, tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Dize ao povo, olha a expressão, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Então, aí, ou seja, você precisa de 70 homens, né, com autoridade para ir acalmar o povo, né, expandir o conceito da aliança, falar da importância da lei e de obediência a Deus. O que chama atenção aqui é que o texto diz, da autoridade que fora dada a Moisés, né, na sarça ardente,
Deus designou a ele: aonde você botar a planta do seu pé, estarei contigo, toda a autoridade. E importante dizer também que quando Moisés chega no Egito, né, aqueles sinais, aqueles sinais, por exemplo, as 10 pragas, antes dele ir, ele não está bem convencido se devia ir, né, se teria êxito naquela tarefa missional, né, ou missionária. Então Deus dá ali para ele alguns sinais, né, quando ele joga o seu cajado no chão, ele joga, vira cobra, né? Vocês conhecem a narrativa bíblica de Êxodo? Agora pega novamente, ele pega na cobra e volta a ser um cajado, coloca a mão no peito, tira, sai leprosa, né? Se assusta, volta de novo, né? É curado. Então Deus dá a ele alguns sinais para dizer: olha, eu estou contigo. Você vai enfrentar o Egito, não vai sozinho. Você vai com o faraó, mas eu estarei à frente de ti. Então, amados irmãos e irmãs, né, no contexto de agir em nome de Deus, seres humanos como nós somos, nós precisamos exatamente da autoridade de Deus, né? Ocorre, Carlos, que a gente infelizmente, né, está o tempo todo, desde a escritura bíblica e até os tempos presentes, né, nós estamos sempre tendo que viver e administrar, né, a grande dúvida: será que esse pastor de fato é honesto? Será que de fato ele é chamado? Será que de fato ele é convertido, ele é crente? Né? Então sempre estaremos no meio disso, né? Mistura de pessoas que dizem ser portadoras de autoridade e outras enganadoras, e infelizmente assim sempre vai. Então o texto que nós temos aqui, o que me chama a atenção é que, diferente do Novo Testamento, no Antigo Testamento o Espírito Santo não habitava as pessoas. Carlos estudou isso em teologia sistemática, né, Carlos? Pneumatologia. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, porque não aparece Espírito Santo, aparece Espírito de Deus, né? Ruach Yahvé, a expressão hebraica é Ruach Yahvé, o Espírito de Deus, que aparece inclusive 377 vezes no Antigo Testamento. É bastante coisa. Então há todo um recurso bíblico sobre o Espírito Santo, quem ele é e o que ele faz no Antigo Testamento. A gente sempre acha que o Espírito Santo começa a agir em Atos 2, né? E no Novo Testamento, né, aparece em torno de 250 vezes. Ou seja, então o Antigo Testamento fala muito mais de Espírito Santo do que o Novo Testamento. Mas pela tradição cristã, a gente se acostumou a entender que o Espírito Santo começa a agir, Sueli, em Atos 2, quando ele desce sobre a igreja. Não. No primeiro versículo, aliás, no segundo versículo bíblico, né? Lá de Gênesis, quando começa toda a escritura bíblica, ali já está presente o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus é o Espírito Criador, é o Espírito Redentor, é o Espírito Mantenedor e é o Espírito que dá a vida. Toda forma de vida é Ele quem dá por meio do sopro de Deus. Então no Antigo Testamento o Espírito de Deus estava presente sobre apenas os seus eleitos, né? E aí você vê esses grandes homens, líderes: Noé, Abraão, Moisés, profetas, alguns reis. É importante dizer, por exemplo, quando Saul, o primeiro rei, foi chamado, vocês encontram lá depois, 1 Samuel capítulo 10, depois no capítulo 13, mas o capítulo 10 é muito bonito, porque diz, quando ele é chamado, ele é ungido, né? E no verso 6 diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul, ou seja, a ideia da posse, ou seja, eu tenho um compromisso com você, e o que você vai fazer, você precisa de autoridade, né? Então nessa transição de Antigo Testamento para Novo Testamento, vai se cumprir, falamos disso aqui na quarta-feira no nosso estudo bíblico, vai se cumprir uma profecia de Joel, capítulo 2, verso 28, onde na nova aliança, toda carne será portadora do Espírito Santo, homem, mulher, idoso, jovem, gente pobre, gente rica, gente nobre, gente popular, ou seja, toda a carne. Significa que a aliança agora no Novo Testamento não será apenas para um grupo receber autoridade para fazer algo em nome de Deus. Que algo é esse? Milagre e expulsão de demônios. Pregar a palavra com autoridade. No Novo Testamento será sobre todo aquele que crê, porque a marca será o quê? A marca da conversão. Dito isso, irmãos e irmãs, e por que isso é importante? Para que a gente possa agora, voltando lá para o texto de Marcos, vamos para lá, estar habilitado então de algumas possibilidades de interpretação desta passagem aqui de Atos, aliás, de Marcos, capítulo 6, versos 7 a 12, tá? Bom, então, essa autoridade de que está aqui,
vem do Espírito Santo. Ela estava até então apenas sobre Jesus. Em que momento, Oscar, Jesus recebeu essa autoridade? Batismo, que já vimos em Marcos. Logo ao sair da água, o Espírito em forma de pomba, simbolicamente vem, pousa sobre Jesus, e ouve-se uma voz do céu, ou seja, Sueli, uma habilitação. Como vocês, oficiais da igreja, pastor, presbíteros, diáconos, diaconisas, são as ordenações de altar, né? Então a gente vai até o altar, crê que isso é um sinal de Deus. Deus escolheu, no caso da igreja, por meio do voto, mas nós também cremos biblicamente, para que aquele ministério tenha êxito, precisamos da ação do Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente roga isso em uma oração de intercessão com mãos impostas. Então ali está tendo o quê? Uma habilitação para fazer, reconhecendo que não é possível fazer absolutamente nada de proveitoso no reino de Deus em nosso próprio nome, tá? Só que aqui o Espírito Santo não havia descido sobre todos ainda. Por isso o texto é bem didático e diz isso daí, tá? Verso 7. Chamou Jesus os 12, passou a enviá-los, portanto tinha um propósito de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Importante dizer, aqueles 70 que receberam a autoridade, eles foram, cumpriram a missão, quando voltaram, não tiveram mais aquela autoridade. Ou seja, o Espírito Santo não é uma posse, né, que alguns em nosso tempo ainda acham que a tem, né? Eu sempre cito um caso, quando eu fui pastor em Goiânia, lá nos idos anos 99, 2000, 2001, num daqueles anos, que eu não me lembro precisamente qual, um pastor da igreja, alto-falante numa perua Kombi, e saiu num determinado dia, né, fazendo propaganda, porque havia um missionário, né, poderosíssimo, visitando a igreja naquele fim de semana, e aí saiu fazendo propaganda na cidade, no bairro, né, convidando as pessoas, porque mais ou menos a frase era assim: venha no nosso primeiro encontro, sábado às 15 horas, porque o Espírito Santo vai distribuir dons de cura, dons de milagres, sinais, línguas estranhas, né? E, enfim, foi convocando o povo, né? E aí foi aquela multidão. E eu era um garoto, 20 e poucos anos, mas nunca esqueci isso. E depois, estudando mais profundamente a teologia, a gente vai descobrir que, por mais que a gente creia que Deus faz exatamente essas coisas por meio do Espírito Santo, eu não tenho autoridade como uma senha, para você ir lá e colocar a senha e dizer: olha, agora Deus vai batizar com o Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo vai batizar com dom de línguas. Agora ele vai dar dom de curas. Ou seja, sábado, hoje é dia 1º de maio. Então, dia 1º de maio de 2022, porque nós cremos na palavra, nós cremos nos dons do Espírito Santo, que ele doa para o seu próprio benefício. Então, por crermos nisso, eu vou lá, programo o dia, digito a senha e vai, agora pode descer, né? Não, nós não temos essa autonomia, nós não temos essa autoridade. Ainda que creia, ou que creiamos, ainda que tenha toda a base bíblica, não depende do nosso querer. Ainda, presbítero, já que o nosso querer seja legítimo. E quando está legítimo o nosso querer? Quando pessoas sejam curadas, pessoas desenganadas sejam transformadas, curadas, né? Que milagres aconteçam, que a igreja cresça, né? Muitas almas sejam convertidas. Esse desejo nosso é legítimo, porque nem todos são, e nem sempre nossos desejos são legítimos, mas esses são legítimos. Mas ainda que legítimos, Eliezer, nós não temos autoridade para dizer a Deus: é agora que o Senhor vai fazer, tá? Por isso é importante no texto aqui a gente trabalhar o tema da autoridade. Então Jesus está dando essa autoridade: vocês vão e vão falar em meu nome, e para que vocês tenham êxito, o Espírito Santo que está sobre Jesus, agora vai sobre eles, então eles saem para fazer. Agora eu vou passar para vocês, porque eu falo muito como uma metralhadora, para vocês observarem alguns detalhes curiosos, comparativos ao tempo de hoje, tá? Verso 8: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, um cajado, né, um tipo de bengala, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Bom, até aí. Nós estamos vivendo um tempo em que esses apóstolos, né, ou esses discípulos de Jesus,
são um pouquinho mais exigentes, né? Não se contentam apenas com 2 ou 3 camisas, né, calças, ou mesmo um salário justo, digno, até porque Jesus falou sobre esse tema e também Paulo falou muito, né? Aquele que trabalha do Evangelho, que viva do Evangelho. Pedro vai dizer que aquele que se afadiga na Escritura, então que tenha um salário justo, digno, que tenha sustento. Então, enfim, ainda que Paulo mesmo, que tenha falado tanto sobre isso, fez questão de não depender do salário da igreja, por várias razões que não vem o caso aqui. Mas enfim, nesse texto Jesus coloca uma condição a partir da sua própria entrega, né? Tendo com o que comer, com o que se vestir, é motivo de satisfação a Deus. Então a obra era urgente, tinham de fazer, né? E no entanto ele coloca aqui, né, uma vida totalmente modesta, simples, exclusivamente voltada para o reino de Deus. Em termos de comparação, qual a opinião de vocês sobre isso? O que vocês acham? Alguém quer compartilhar? Está diferente hoje? Está mudado ou não? Bom, vocês sempre ficam caladinhos, né? Não erram nunca, né? Bom, olha só, certa vez eu estava numa reunião de presbitério, e aí é bom porque eu já passei por alguns, então vocês não vão imaginar qual deles aconteceu isso. E havia um exame de licenciado para ordenação pastoral, né? E dentre as perguntas que foram feitas, um presbítero levantou a mão, fez uma pergunta muito incomodadora. Inclusive, isso tem já muitos anos, e quando eu escrevi um texto sobre vocação pastoral, eu conto isso em tom tom testemunhal, até porque eu vi a cena. Então aquele presbítero fez uma pergunta incomodadora da seguinte maneira: pastor, ou futuro pastor, aliás, o irmão quer ser pastor e almeja ser ordenado, mas a gente sabe, né, que o irmão tem uma carreira profissional. E pastorear, né, de forma, como se diz assim, apenas para atender a demanda cultica da igreja, vir na quarta-feira, vir no domingo de manhã, vir domingo à noite, né? Isso é possível fazer mesmo você tendo um emprego que te consome tanto tempo. Mas e se Deus te chamar lá para o Nordeste? Deus tocar no seu coração profundamente e você não ter dúvida de que você vai desbravar um caminho lá no Nordeste. O irmão vai. Pasmem a resposta dele: ué, se a igreja que me convidar me der toda a condição financeira que eu tenho aqui, por que não? Eu não estou colocando aqui, irmãos, o caso, por exemplo, dos pastores que têm jatinhos, que têm mansões. Não, estou falando da nossa própria igreja, porque falar dos outros é fácil. Mas e de nós? Né? E de nós mesmos? Não vamos comentar, né, aqueles que fazem coisas absurdas aos nossos olhos e ouvidos, mas e de nós, né? O quanto nós estamos expostos a desenvolver o reino de Deus, abrir mão das nossas vontades e vaidades pessoais, e sabendo que Deus tem um propósito no chamado, né? Então é dessa autoridade que Jesus está dizendo aqui, olha, e por que, imagino eu, naquele contexto era importante ele dizer isso? Porque numa época de transição, as pessoas ficam na zona de conforto. Transição todo mundo sofre, irmãos, irmãs. A IPI do Brasil, ao meu julgar, está numa época de transição. Ela está numa época de transição. E que época é essa? Vários de vocês que viveram uma época gloriosa da igreja, com muitos membros. Esse templo não foi construído, né, sob uma fantasia, mas sob uma realidade, né? Uma igreja que é vibrante, uma igreja que é pujante, que tem convicção da palavra, que é séria no seu testemunho, né? Mas infelizmente de lá para cá, dos últimos 20 anos para cá, muita coisa mudou, né? Muitas perspectivas de evangelho e missão foram criadas, né? De modo que nós começamos a viver essa transição. Não sabemos se a gente deve continuar com aquela identidade com a qual nós fomos construídos por 120 anos, ou se a gente deve abrir mão de outros, né, de algumas outras características para a igreja então vir a crescer. Naquele momento eu entendo que eles estavam em transição. Que transição é essa?
Jesus, Nicéia, estava o tempo todo, e por isso é importante vocês estudarem comigo até aqui, Marcos 6, vocês viram a quantidade de vezes que Jesus vai pregar nas sinagogas, que é uma religião pronta, milenar, e ele precisava quebrar cristais que estavam ali, e vocês viram o quanto foi difícil. Detalhe, vocês viram comigo também aqui em Marcos, que os próprios que forjaram, que criaram todo o ambiente para matar Jesus foram os sacerdotes, portanto os pastores da igreja, diríamos hoje, porque Jesus, Carlos, incomodava com a nova aliança, tinha que quebrar cristais, então estavam em transição, e toda transição é horrível. Estamos também em transição política no nosso país, aliás, desde 1989, nós estamos em transição política desde 1989, até agora não mudou nada, parece que vem piorando, né? Mas é uma transição, então todo mundo sofre, porque cria expectativas, né? Gera esperanças, e expectativas são frustradas, esperanças são, né, mortificadas, e por aí vai. Então naquele contexto era importante ele dar essa mensagem para os seus apóstolos, porque haveria a facilidade de eles serem, desculpa a expressão, cooptados por aqueles que exerciam poder. Não, vem cá, espera lá, não faz isso não, vem aqui, se alia comigo. Então Jesus coloca uma condição: você quer servir, você quer ser parte do reino de Deus, então olha, a sua prioridade não será a sua condição financeira, nem mesmo a sua família, que ele vai dizer isso em outro contexto, né? Então, repetindo o verso 8: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E depois, irmãos e irmãs, eu quero enfatizar a parte final, que é o DNA do reino de Deus. Verso 12: então, saindo eles, pregavam ao povo que arrependesse. Se eles estivessem cheios de dinheiro, da grana, né, cheio de poder político ali em Jerusalém, será que eles pregariam com essa autoridade? Porque a palavra arrepender aqui vocês já viram comigo tantas vezes, né? Metanoia, mudança de mente. Ou seja, está disposto a abraçar a fé dessa nova religião, da nova aliança? Essa fé é radical, você precisa largar tudo. E naquela ocasião, até bens materiais. A igreja primitiva vai nascer assim. Lembra quando Priscila e Áquila, né? Priscila e Áquila não, Ananias e Safira, né? A decisão de todas aqueles 120 pessoas era: para que a gente viva uma comunidade unida, literalmente unida, vamos tornar os bens comuns, vamos vender tudo e fazer um caixa comum, e à medida que cada família que compõe a comunidade tem necessidade, o caixa comum, né, vai lá, está aqui não, a tesoureira não está aqui, né? Chama a tesoureira, família tal, supre com tal necessidade, né? Aí teve uma família lá que não dá para viver assim, mas era um modelo de igreja, um modelo de comunidade que estava nascendo a partir daquele contexto atual, né? Hoje não temos mais necessidade disso, nós somos uma outra cultura, um outro tempo, mas a questão da autoridade e da prioridade do reino de Deus não foi alterada, ela continua ainda como necessidade. E sobretudo enfatizar aqui que essa autoridade, irmãos e irmãs, é para que a pessoa tenha a oportunidade de conhecer a palavra e por ela se transformar. O DNA da mensagem de Jesus é arrependimento, sempre. Não é a cura, não é a libertação, não é a prosperidade material. O DNA, a mensagem central do evangelho de Jesus é o que? Arrependimento, mudança de vida. Por isso eles precisavam ter isso como claros na cabeça deles, tá? Algum comentário sobre isso? Sobre a autoridade? Importante dizer que virada a nova aliança, instaurada a nova aliança, né? Todo crente convertido terá essa autoridade. E isso é bom e é ruim, né? É bom porque nós somos parte do reino de Deus, mas é ruim porque você não precisa, para fazer a ação de Deus, você não precisa de uma habilitação do pastor, você não precisa da autorização do conselho, né?
Você não precisa de chamar o pastor, né, lá na sua casa, no vizinho que está bem perto de se converter na sua imaginação, né, e basta ali. Não, a autoridade está sobre você. Olha que coisa linda. Então, enquanto antes você precisava de tirar de um líder, no caso Moisés, mais próximo do Novo Testamento, de Jesus. Então, Jesus deu autoridade para que aqueles apóstolos recebessem essa autoridade para fazer. Depois da encarnação, aliás, depois da ressurreição de Jesus, 50 dias, desce o Pentecostes, Miriam, aí toda a igreja foi batizada, ou seja, toda a igreja recebeu essa autoridade. Então terminou a transição, né? Nós não temos mais necessidade de receber a autoridade de um pastor, de um presbítero, de uma igreja, de uma denominação para fazer expansão do reino de Deus. Basta você ser convertido e pleno, convictamente da sua fé, você é batizado, selado no Espírito Santo, você tem autoridade para fazer, né? Próximo texto, a morte de João Batista, também alguns detalhes que eu quero aqui extrair desta passagem. Vamos ler o texto? Cada um pode ler um versículo conforme aí a sua escolha, ele é um pouquinho longo. Então, o trecho completo da narrativa da morte de João Batista. Vou começar com o verso 14. Chegou isto aos ouvidos de Herodes, do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia: é João, que eu mandei decapitar, que ressuscitou? E o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e matá-lo de cárcere. O João dizia: não é preciso possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-te boamente. Era um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus Dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Entrou a filha de Herodias, dançando, agradou a Herodes e aos seus convidas. Então disse o rei a jovem: pede-lhe o que quiser e ele darei. Continuou dizendo: tudo te darei, até metade do meu reino. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não já quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e decapitou no cárcere. Trazendo a cabeça do prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, a sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomaram o seu corpo e puseram num sepulcro. ok. Bom, é uma história conhecida e mais um mártir, né, da igreja primitiva, né? Ou seja, todos os apóstolos, incluído mais tarde o apóstolo Paulo, que também será perseguido e morto. Você tem ali João, que não foi apóstolo, mas o preparador do caminho, um homem de Deus, uma história linda de como a sua mãe Isabel o concebeu, a sua mãe que era estéril, vocês conhecem a história e tudo mais. Ele profetizado, o tempo vai nascer, né? Inaugura profeticamente, né, o tempo da preparação da chegada de Jesus. Então, uma história linda, e termina de modo, como se diz, né, absurdo por conta da maldade humana. Alguns destaques sobre esse texto, né?
Por exemplo, já falei para vocês, uma das formas de a gente interpretar a Escritura é três exemplos, né? Verbo, né? Que indica ação, lugares e pessoas. Então, vamos usar esse recurso aqui também. Herodes, verso 16, né? Aliás, verso 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. Bom, de acordo com a Escritura, sobretudo no Novo Testamento, há pelo menos 2 Herodes citados, né? Nós temos o Herodes o Grande e temos depois o Herodes Antipas, que é o menor, né? Que de menor não tem nada, porque foi tal qual sanguinário quanto a seu pai. Herodes o Grande teve vários filhos, né? E um deles, Herodes Filipe, que era rei numa outra região. Teve vários filhos, com várias mulheres, com vários casamentos, eram filhos políticos, né? Casamentos políticos, melhor dizendo, não muito diferente de Davi, por exemplo, o rei Davi, que hoje à noite, permitindo o Senhor, nós vamos fazer uma mensagem sobre a biografia paternal de Davi. Não sei se você já dedicou tempo lendo as histórias familiares de Davi. A gente sempre lembra os casos, né, mais conhecidos, como por exemplo o casamento dele com Abigail, que nós já lemos aqui, já pregamos aqui, e o casamento com Batseba. Mas tem outros, e tem muitos filhos, mais de 20, e tem muitas histórias escabrosas de família. E olha que a Bíblia diz que, inclusive Paulo diz que Davi foi o rei segundo o coração de Deus. Imagina se não fosse, né? Imagina se não fosse. Então estou chamando a sua atenção já, e também curiosidade para a mensagem à noite. Pois bem, Herodes Antipas é o filho que é rei na Galileia. Seu pai já havia morrido, e era uma região muito grande, então você tinha várias nações que dominavam, naquele período dominavam Jerusalém. E Jerusalém composta de pequenos bairros, hoje diria cidades, ou mesmo estados, tá? A Galileia era um desses. Quem reinava na Galileia era Herodes Antipas, ou o filho. Esse Herodes Antipas havia mandado matar um dos seus meio-irmãos, chamado Filipe, porque quando foi visitá-lo num outro reino, ficou encantado com Salomé. Salomé era esposa desse seu primo chamado Herodes Filipe. E ele simplesmente ardiu a trama, mandou matar o seu meio-irmão para casar-se com Herodias. Ok. Aí traz para o seu reino, está vivendo na Galileia. Vai João Batista, pensa num homem crente, né? Não aceita o mal, olha para aquele rei e fala assim: você é um adúltero, você é um assassino, e começa ali. Veja, a autoridade. Pastor, mas o que isso tem a ver, por exemplo, Denilson, com a Galileia, que é o berço de Jesus e do povo judeu ali, um dos berços, né, um dos lugares do povo de Israel. O que tem a ver a Galileia com um rei que não é de origem judaica ou judia, né? Sim, não era judeu, mas para ter o apoio do povo, fez o quê? Se converteu ao judaísmo. Portanto, era judeu, se não de nascença, de conversão. Herodias, para agradar o povo, ele também o fez, né? Foi e casou-se, né, com o rei, converteu-se ao judaísmo. Portanto, você pode dizer, hoje a gente diria, é crente. Poderíamos dizer, veio de uma outra religião, né, afro-brasileira, né? Se converteu ao cristianismo, está aqui, ó, se foi à frente, foi batizado, professou a fé, é cristão. Portanto, você será julgado pelas suas ações sendo cristão. João Batista, Milton, vai exatamente ali e diz ao rei: olha, você não tem autoridade moral e espiritual, o seu casamento é uma farsa, então aquilo incomodava muito o rei. Aí eu pergunto para vocês, só naquela época? Pega como exemplo um grande líder de uma igreja famosa, e porventura encontrando alguma atitude dele que destoa do que você crê na palavra, começa a criticá-lo. Você vai ver o que vai acontecer, vai te perseguir, né? Na igreja não é diferente, pode ser uma igreja nossa mesmo, né? Se o pastor não tiver saúde mental, é mental também, mas se não tiver saúde espiritual, quando ele receber uma crítica de uma ovelha, uma crítica justa,
por um procedimento que está equivocado, imbuído dessa autoridade, dessa pseudo, religiosidade poderosa, santa, hierárquica, que ele acha que ele é mais santo mesmo que você por ser o pastor da igreja. Ele simplesmente vai atropelar você por conta daquela crítica. Então isso não é de agora, isso sempre existiu, Quando Deus vai a Adão e fala: Adão, o que fizeste? Fala: eu não, Senhor, ali, a mulher que o Senhor me deu, Então o ser humano, por natureza, não aceita ser criticado. Ele não aceita reconhecer que as suas ações precisam ser sempre o quê? Peneiradas, colocadas a limpo a partir de um modelo. Quem é esse modelo? O modelo é a palavra de Deus. Então João Batista começa a ter o seu primeiro risco de morte por contestar numa autoridade pública conhecida uma atitude imoral, de alguma forma imitando Jesus. E não poderia ter caminho ou resultado final diferente, Jesus peitou as autoridades judaicas do templo e teve o final que nós conhecemos. E todos os apóstolos da mesma forma, e com João Batista não foi diferente. Agora, o que nos chama a atenção é a trama que foi criada, Então vamos imaginar aqui uma semelhança. No livro de Esther, você encontra a mesma coisa, só que com resultado diferente, Cleide. Aqui você tem uma certa semelhança literária, entre o texto da morte de João Batista com o texto lá de Esther, no capítulo, todo o livro de Esther, mas sobretudo no capítulo 4, Só que lá era um rei sírio, casado com a Vasti, tem uma Vasti aqui, casado com a Vasti, e aí chega um período de festa, ele quer comemorar, aí chama a esposa aqui, era aparentemente um elogio, viu, Vasti? Aí a esposa do rei, muito bonita, ele querendo mostrar a pompa, e mandou chamar a esposa para ir dançar no palácio, na frente dos convivas, dos convidados, Ela falou: não vou, quer ver você me fazer ir? Falei: não vou. Aí já chegam ali, aqueles puxa-saco do rei, falam: pô, isso aí é uma afronta que não pode se perdoar. Aí ele coloca ela exilada, faz um concurso de beleza, de Miss, que dura 6 meses, Neiva, 6 meses, para escolher quem ia ser a próxima rainha. Quis Deus que fosse Esther, Esther. Então ela se casa com um estranho, com um cara que não é crente, não é judeu, não é povo de Deus, mas a sua atitude é diferencial. Então eu fico pensando, quando você compara Esther com Salomé, com Herodias, que aparentemente havia se convertido ao judaísmo, portanto tinha que andar como judia, como alguém que crê na promessa, que crê na palavra, mas não, se encantada com o poder, ela vai simplesmente manda matar o seu algoz. Que presente você quer? Você não tem dúvida, o cara que não me deixa em paz. Imagina se tivesse rede social, o cara fica postando textão lá e só me martelando, Não, vou eliminar esse cara. Quem tem poder pode fazer isso, Você não julga mais as suas ações, mas você julga a partir das suas vontades. Quem você quer calar? Obviamente o seu algoz, o seu crítico, Pode falar. Seguiu o exemplo do Davi, Exatamente. Exato. Vamos nos livrar do problema, Mais uma dica para vocês, viu? Davi escreveu 74 salmos dos 150, extraordinários, Mas eu vou deixar para vocês aqui uma palhinha, Por que Davi foi um rei segundo o coração de Deus? Vocês vão entender por quê. Propaganda, viu? Vem à noite, Vamos achar Esther. Eu quero dizer para você apenas algumas poucas palavras aqui sobre a comparação que nós podemos fazer entre Esther e Herodias, Acha comigo aí, vizinho de Jó, viu? Jó, onde está, pastor? Vizinho de Salmo. Então não está difícil de achar Esther, não. Vizinho da esquerda de Jó. Capítulo 4. No capítulo 4 de Esther, você vai ter então ali, um rei, casado agora com uma judia, depois que Vasti não quis, atender ali o seu pedido, ele casa-se com Esther, e
você tem aqui um contexto onde o povo de Israel está sendo mais do que perseguido, correndo o risco de ser eliminado. Havia gente próxima do rei que tinha interesse em dizimar o povo de Israel. E Deus, no entanto, levanta, né? Ainda que de modo meio inusitado, né? Toda aquela história do concurso de beleza ali, para escolher a próxima rainha. Esther é escolhida. Deus levanta ali, né, as pessoas para irem falar com a rainha, para que pudesse interceder pelo povo. Eu vou ler a partir do verso de número 10, tá? Esther, capítulo 4, verso 10. Então respondeu Esther a Hataque e mandou-lhe dizer a Mordecai, seu tio, né? Vocês conhecem a história, se não conhecem, depois poderão conhecer. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher, que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther. Não, olha só que palavra poderosa. Eu falei, gente, quando nós estamos em comunhão com Deus e a palavra de Deus é a nossa referência, não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem sobrinho, entendeu? A palavra é a palavra. Então olha o que ele manda dizer para sua sobrinha, né, que agora é a rainha. Falou assim, olha, será que você esqueceu que Deus te colocou aí por um propósito? Tudo bem que você é muito bonita e o rei se encantou com você, mas olha, isso foi só um exemplo que Deus está utilizando para colocar você no palácio. Deus tem um propósito para a sua vida, sobre o seu povo, e se você não cumprir, entendeu? Deus vai levantar outro. Como eu costumo dizer, Deus chama pastor, chama pastora, chama presbítero, presbítera e coloca para pastorear a igreja. Se porventura ele não atender o propósito de Deus, que é pastorear a igreja, sabe o que ele faz? Ele sempre fez, ele simplesmente tira você. Ele tira e coloca outro. Quantas vezes ele fez isso? Inclusive nessa igreja, porque a história é assim. É assim sempre. Não é diferente na Escritura, porque foi de lá que nós aprendemos essa compreensão. Né? Então ele para e vai dizer exatamente isso em carta para sua sobrinha. Verso 13. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, olha só, 14: se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Ou seja, Deus não precisa de você, Esther. Deus está te dando a oportunidade de você fazer uma grande obra em favor do seu povo. Olha que coisa linda. Deus, comparando os textos, Oscar, Deus está dando oportunidade de Herodias dizer o seguinte: olha, de fato, nós fizemos uma coisa horrível. Eu conspirei contra o meu próprio marido para ter mais poder e casar com Herodes. E agora vem um profeta justo, homem correto, homem de Deus, e está nos acusando da desgraça que nós fizemos. E você é capaz de se arrepender? Não! Ele vai e manda matar. Percebe? Né? Então, que história nós estamos tirando aqui? Então Mordecai está dizendo exatamente isso. Olha, Deus não depende de você, Deus não precisa de você. Deus está te dando a honra, a oportunidade de ser útil nas mãos dele. E se você não for, não vou fazer o trocadilho aqui não, tá? Vai te considerar inútil. Não, é a palavra forte, né? Ele simplesmente tira você e traz outro. Sempre fez isso, tá? Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta, claro, você não acha que foi por isso que Deus te colocou como rainha? No meio de tanta mulher bonita, até porque foi um concurso de Miss, né? Não era só Esther que era bonita, eu imagino, né? Eu imagino, muitas candidatas. Então olha o que ele diz, né? Será que não foi por essa razão que Deus te colocou aí? E agora que você tem a oportunidade de interceder pelo seu povo, você vai dizer que não tem autoridade? Ou seja, ela está usando o expediente da lei. Ela pega o expediente da lei. Não, olha, eu não tive autorização para entrar, e se eu entrar eu morro, né? Quantos mártires morreram para que o evangelho chegasse até nós?
E o tio então fala exatamente, não foi por essa razão que Deus te colocou aí? Creia, creia. Aí a palavra fala duro no coração dela, aí ela reage como crente, né? Verso 15, então disse Esther para respondessem, depois que ela lê a carta de novo, né? Aí pensa na mulher crente, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais, não bebais, por 3 dias, nem de noite, nem de dia, aí eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, ou seja, aí o expediente da lei, olha, é segundo lugar, não importa, Deus está falando, então vamos agir. Hoje ouvimos testemunho aqui do Marcos falando de alguém, o irmão da outra comunidade, o médico disse, olha, não tem mais o que fazer por você. Quantas pessoas estão há 30 anos em casa esperando, né, aqueles 4 meses que o médico deu de vida? Eu mesmo conheci um pastor que ficou assim, e ele contava isso como seu testemunho, o reverendo Ariosto, de saudosa memória, que depois de 30 e tantos anos faleceu, mas o médico disse, quantas vezes isso já aconteceu? Vai embora, fique com a família, entre 4 e 6 meses será o seu tempo de vida. Pensa num homem de 2 metros de altura, crente, reverendo Ariosto, e falava isso, né? Faz 30 anos que eu estou esperando chegar a 4 meses, né? E aquilo causava emoção no povo, ou seja, então, o crente diante de situações assim, irmãos e irmãs, é a palavra, não, ela tem que ser prioridade. Aí você entende o que Jesus falou para aqueles apóstolos, olha, o seu projeto não é a sua saúde, não é a sua comida, não é a sua camisa, não é a sua sandália, não é a sua família, pode parecer estranho isso, mas olha, o que isso significa? Não negocie jamais a fidelidade do Evangelho, não negocie, não abra mão, ela vai em primeiro, as outras coisas que são necessárias, claro, a camisa, a túnica, a calça, hoje seria, né, o carro para fazer visita. Ontem a gente não foi a pé lá no Pronove, irmãos, nós fomos de carro, óbvio, né, mas nós não precisamos negociar nossa fidelidade ao Evangelho para ter carro para ir lá, percebe? Então, outros tempos, naquela ocasião, sim, precisava dessa radicalidade, né? Então Esther fala, se perecer, perecer. Agora eu entendi a razão, Senhor, eu não estou aqui porque eu sou apenas linda, não, eu estou aqui porque o Senhor tem um propósito para isso, e de fato se estabeleceu, tá? Então, voltando para João, nós entendemos por que a cabeça de João Batista foi servida, né, numa bandeja como aquela, por causa de gente vestida de roupa de crente, imbuída de autoridade, nunca foi, e os estragos sempre acontecem, sempre, né? E nós teremos de lidar, irmãos e irmãs, com o joio no meio do trigo, que a gente não sabe separar, né, até o final. Aí outro dia, conversando com um colega, falando sobre esse tema, ele pegou e falou, mas nós não temos autoridade para julgar ninguém. Eu falei, quem disse que não? Quem disse que não? A Escritura está recheada de textos assim. Agora, a gente vai julgar o procedimento do irmão, da irmã, não a partir do nosso modelo, mas a partir da Escritura, né? João Batista não poderia simplesmente achar que aquilo está certo. Um dos líderes do povo de Israel, tendo ali a representação de judeu, já que havia se convertido, né, vivendo aquela coisa, simplesmente ficar, não, mas olha só, é o preço de você fingir que é crente, né? Então você, como um grande profeta, e age ali tudo, mas não, mas se eu não que na teologia é chamado, Oscar, de os profetas do palácio, são os profetas profissionais. Havia os profetas que trabalhavam no templo e faziam, sabe aquelas, o ministro das comunicações, né, que tem que falar para o povo, mas não pode desagradar ali, né, a autoridade maior, que é o presidente, o governo, então fica sempre ali, aí ele fala, escreve uma carta, fala, né, e você, tá, mas aonde que ele está apontando, né? Não, chega uma ocasião que você tem que tomar partido, de que lado você está, né? Que Deus você serve, né? O profeta Amós fala isso, eu gosto muito, né? Fala, não sou profeta, não sou filho de profeta, não quero ser profeta, eu sou boieiro e colhedor de figos. No entanto, Deus me tirou lá da minha vida, que eu estava cuidando das minhas coisas, Deus me tirou de lá e me trouxe aqui para profetizar. Então eu vou profetizar. Foi madeira. E fala, ou seja, não negociar a veracidade do Evangelho. Por isso Jesus está dizendo isso, né?
Por que João Batista, a autoridade? Para servir, não venda a fidelidade do Evangelho por coisas materiais, por prestígio, por fama, por poder, que hoje parece que é só isso que faz valer no reino de Deus. E para João Batista, porque ele morre? Ele morre porque ele condena o pecado. Ele morre porque ele vai tirar a autoridade daqueles que supostamente têm autoridade, mas para oprimir o povo e para fingir santidade para o povo. Pode falar, senhor Arlindo. Não, só um pouquinho sobre entre a Vasti e a Herodias, né? Seu pai era semelhante, porque elas se sentiram ofendidas, né? Sim. E a Vasti, ninguém conhecia, né? E todo mundo ia comentar que ela era muito poder, papai, então o rei já estava meio chupado. Meio alegre, né? Ela atrás da rainha para te conhecer, ele nunca só ia falar que era dele. Ela se sentiu ofendida porque ela se sentiu como se fosse um Objeto, né? objeto. Você vai tentar pouco. No caso da Herodias, o João Batista começou a pegar no pé dela, chamando ela de adulta. Tinha abandonado o marido para casar para ficar com um antigo. Então, ela ficou sentindo incomodada, aí ela tentou ter plano de mandar a filha dela, a Salomé, dançar com o rei. O rei já também O que você pedir, o que você quer? Até mesmo ela no reino de novo. Ela falou, você está a mãe, o que eu penso? Na cabeça de uma o antigo, ele tinha medo do João Batista, ele tinha respeito. sim, porque conhecia a autoridade espiritual do... E um detalhe, viu? Se você for comparar, já estamos terminando, se você for comparar, João Batista, aspas, tá? Era um Zé Ninguém perto do rei, até pelo estilo de vida que ele havia escolhido, né? Vestes simples, pele de camelo, vivia no deserto, comia o que Deus mandava. Que autoridade, ou seja, que sombra isso poderia fazer para um cara investido de toda a autoridade, ou seja, que tem um exército ali a simplesmente fazer isso, né, destruía quem em volta de quem ele quisesse. Então, quando você assiste filme onde a monarquia está sendo apresentada, gente, a vida humana de uma pessoa, desculpa a expressão, de uma pessoa qualquer, comparada ao rei, valia um prato de comida. Não tinha tribunal, não tinha juiz, não tinha ministério público, não. O rei falava e pronto, não tinha mais nada, não tinha contestação, né? Agora, ele temia uma coisa, ele temia a revolta popular, claro, porque a população trazia o quê? Ouro e prata. A pompa de um palácio era sustentada pelo quê? Pelo povo. Então, de alguma forma, ele tinha que manter uma aparência. O povo era o quê? Era um povo judeu, era um povo religioso. Então, é óbvio que não vai conviver pacificamente com um adultério descarado como esse. Então, vai o profeta, vai lá e diz, olha, você que representa o judaísmo, ainda que na figura do rei, precisa dar testemunho de gente crente, né? Pode falar. Pastor, eu acho que assim, esse contexto, assim, o que acontece? Ele não queria trazer, primeiro, ele não queria reconhecer o pecado dele. Sim. E uma coisa, ele iria trazer um escândalo ali no reino dele, ia desfortificar, mas qual que é o mais importante? Você está bem com o mundo ou bem com Deus? Entendeu? Então, ele teve tudo, como o rei Davi vai ser pregado hoje, né? Teve essa situação que era do coração, né? Do coração, porque quando a gente libera o pecado, ele sai. Então, assim, ele tinha medo, e ele teve um homem desse, porque um homem desse é santo. Um homem desse é santo. Então, ele não poderia, sim, ser uma referência de Cristo, né? Referência de Deus, como um homem de Deus, ele não poderia ter falado inverdade. A verdade. Então, o que acontece? Aí, por exemplo, se ele falasse, como você entregou, se ele falasse, tá, tinha ficado de boa. E o João Batista, como ele representava ali a palavra de Deus,
os conselhos bons, então aí iria ele achar que o erro dele tinha sanado, né? Então, e na verdade não tinha. Com Deus, ou você fala do seu pecado, você se arrepende, né? Como você falou aqui, o arrependimento de coração. Então, infelizmente, esse rei teve tudo para fazer a coisa certa e não fez. E aí, para a gente concluir, amarrando tudo isso, você tem o que eu chamei aqui de o Novo Testamento tem a característica diferente do Antigo no que diz respeito à nossa relação com Deus. Se no Antigo Testamento era uma coisa muito racional, que era por meio da lei, o Novo Testamento é uma coisa muito pessoal, porque o Espírito Santo habita o crente, habita o indivíduo. Então, na nova perspectiva, na nova aliança, é difícil você sustentar essa tese de que é convertido, portanto, habitado pelo Espírito, e tendo uma vida, uma conduta que destoe daquilo que é o comum de uma vida nova, que é uma vida de comunhão. Então, a igreja, o que eu costumo dizer, ela nem tem essa função de polícia, não é dela a função de polícia, né? É de quem? Do Espírito Santo. É ele quem vai acusar. Nós não precisamos mais de um João Batista dizer, olha, o que você está fazendo. Não, o Espírito Santo habita você e o tempo todo ele está dizendo, olha, o que você está falando, o que você está pensando, o que você está planejando, isso não vai dar certo. Mas não vai fazer, olha, eu vou te impedir de fazer. Não, ele não te impede. Ele só diz para você, sai fora. Não faça. Não fale. Né? Não pense. O tempo todo. Então é dele essa função. Por quê? Porque ele habita todos. No Novo Testamento ele habita todos. Então aí por isso é importante, gente, sempre ao final de cada palavra de Jesus ele fala o tema central do Evangelho: metanoia, arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Inclusive o final da instrução para os 12 saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Quem não se arrepende faz o quê? Usa de tudo para calar os que pregam a palavra de Deus. No caso, Herodes vai fazer exatamente isso, tá? Na semana que vem a gente retoma trabalhando aí a primeira multiplicação dos pães. O que me chama a atenção é no verso 34, deixando aí com um destaque, né? Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como que ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas, né? E só para deixar aí como uma expectativa para o culto à noite, na mensagem, eu sei que a história de Davi é longa, não dá para a gente resumir numa mensagem, uma noite, em 30 minutos, ou 35, 40 minutos, que tem sido a média do tempo das nossas mensagens. Mas Davi é o rei segundo o coração de Deus, porque a diferença de praticamente todos os demais, Davi não profanou nem a lei e nem o templo. Mas pastor, Davi não construiu o templo, mas tinha o tabernáculo. Davi não profanou, ou seja, tinha plena convicção de que o que ele fazia, quando ele pecava, tinha plena convicção de que estava pecando. Então por isso Davi é o rei segundo o coração de Deus. Não profanou o templo, como fez Saul, como fez Salomão e como fez tantos outros, com pouquíssimas exceções, no caso Josias, Asa, muito pouco, no meio de dezenas, acho que 23 ao todo, se enganado não estiver, apenas 2 ou 3 aí não profanaram a relação com Deus, ou seja, não trouxeram outras divindades, ou seja, nada vai me impedir de fazer a minha vontade. Davi foi perspicaz nessa sua relação com Deus. Por isso, ainda que por tudo que fez, um homem crente, um homem segundo o coração de Deus. Porém, teve que administrar, aí sim, todos nós. Não se trata, irmãos e irmãs, de salvação. Davi é um homem crente e foi salvo, não tenho dúvida disso. Mas, antes de chegar no céu, nós vamos administrar as consequências das nossas escolhas. E Davi fez muitas escolhas infelizes. Muitas. E teve de administrar, né? Morte de filho, assassinato, estupro e uma série de coisas dentro da sua própria casa, por escolhas infelizes que fez. Não tem a ver com a sua fé em Deus. Continuou temendo a Deus, continuou crendo, ainda que em alguns casos de rebeldia. Não rebeldia
idólatra, mas rebeldia de saber o que deve fazer o contrário. Tá certo? Vamos orar? Vamos terminar a oração ao nosso Deus. Damos-te graças, Pai, por esse tempo de meditação na Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, pela clareza cristalina da Tua Palavra, do Evangelho, que fala ao nosso coração. E obrigado também por Teu Espírito Santo que habita o nosso coração, nos convence daquilo que deve ser, o que falar, o que pensar, o que fazer. Rogo, Pai, que a Tua graça seja sempre abundante sobre nós, a instrução da Tua Palavra, e permita-nos, Pai, a cada dia sermos encontrados fiéis e perseverantes no caminho. Leva-nos de volta para os nossos lares, debaixo da Tua graça e do Teu santo cuidado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, também a vocês, irmãos e irmãs que nos acompanharam de casa.